A paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, os alunos da Escola Bíblica Dominical, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que tem acompanhado as lições bíblicas, os ensinamentos da Palavra de Deus. Encerramos o nosso trimestre, o governo divino na mão de homens, e prometemos estar fortalecendo este aprendizado, trazendo um resumo de todo o trimestre. São 13 lições extremamente abençoadas, lições fantásticas com ricos aprendizados para a nossa vida espiritual. E aqui estamos nós, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão comigo aí sempre no canal de bênção da Igreja Evangélica de Cristo, pelo poder do alcance da Palavra de Deus. Amém? Então nós vamos lá. Antes de iniciar o nosso resumo, eu quero passar para vocês. Eu estava vendo a melhor forma de passar esse resumo e realmente esse resumo ser de grande edificação para a sua vida. Nisso, eu cheguei numa conclusão. Nós vamos passar o resumo das lições em 4 partes, 4 módulos, tá? Então, nós vamos iniciar pelo resumo da lição 1, 2 e 3. São 3 lições, tá, que são interligadas umas às outras no assunto. Nós estaremos trazendo o resumo hoje da lição de número 1, 2 e 3, tá bom? Aí na próxima terça-feira nós traremos o resumo da lição 4, 5 e 6. E assim sucessivamente até o final das 13 lições. Por que isso, pastor Ronaldo? Porque vai ficar mais fácil de você memorizar, mais fácil de você degustar, tá bom? Digerir espiritualmente, sem perder nenhum conteúdo, tá certo? Então você tem essa semana para ficar com este resumo das 3 lições e até folhear na sua revista. Inclusive, pega agora a sua revista, pega a sua Bíblia, se possível tiver um dicionário, pega o dicionário. Eu vou dar um minutinho aqui para você se organizar, tá bom? E aí nós vamos adentrar nessas 3 primeiras lições. Deixa eu lembrar para vocês quais são as 3 primeiras lições, né? os seus títulos. A primeira lição, conhecendo os 2 livros de Samuel. A segunda lição, o nascimento de um líder profético em Israel. A terceira lição, a chamada profética de Samuel. Amém? Então são 3 lições, a primeira de caráter introdutório, a segunda já desenvolvendo um pouco do contexto histórico, e assim nós vamos. As 3 primeiras lições são fantásticas, inclusive são base para que nós possamos desenvolver as demais lições que foram ministradas neste trimestre. Lembrando que é apenas um resumo, tá? O que é um resumo? São as partes, os destaques principais que nós precisamos ter na nossa mente quanto ao conteúdo daquilo que nós estudamos, tá? Então, eu quero ir com você, pegou a sua revista, chama aí a sua família, dedique esse tempo à obra do Senhor. O resumo é algo rápido, então não teremos aí com certeza um vídeo aula mais de 35 minutos, de maneira nenhuma, pelo fato, acredito eu, tá bom, de trazermos um resumo, tá certo? É lógico que, evidentemente, de repente você deve estar pensando, pastor, mas o senhor acaba trazendo algo a mais. A nossa preocupação, querido, é com a fixação do seu aprendizado. E muitas das vezes isso é coisa de pastor, de pregador, de ensinador, né? Nós acabamos falando um pouco mais daquilo que planejamos. E isso não é porque simplesmente gostamos de falar. Isso é porque nós queremos e temos um compromisso com a sua base de aprendizado. O que você realmente está conseguindo reter, absorver daquilo que está sendo ensinado. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero orar a Deus com você e nós entraremos lá, tá bom? Nos resumos das 3 lições, tá certo? Tá aqui marcadinho para você, resumo da primeira lição, da segunda e da terceira, tá bom? Lembrando você, se você quiser saber mais sobre resumo, no final da sua revista tem algumas perguntas. Para que essas perguntas, geralmente são 4 ou 5 perguntas, essas perguntas elas praticamente vão ser respondidas dentro deste resumo, tá certo? E as perguntas é para ver o nível de aprendizado que você tem conseguido absorver dentro de cada lição. Amém? Vamos falar com Deus então? Fica aí comigo, por favor, se desperte, porque é maravilhoso a palavra de Deus. Senhor Deus soberano, louvado seja o teu santo nome. Reconhecemos, Pai,
que o Senhor é Senhor dos céus e também Senhor da terra. Tudo está em tuas mãos, o governo absoluto de tudo está nas tuas mãos. Não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir que ela caia. Por isso, Pai, aqui estou eu deste lado, numa responsabilidade e autoridade de transmitir a Tua palavra, de levar o ensinamento aos Teus filhos que estão do outro lado, Senhor, desta câmera. Pai amado, todos nós dependemos, Pai, da Tua inspiração, do discernimento do Espírito Santo, a exegese bíblica verdadeira, tá certo? Porque só o Senhor é Deus e o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então, Espírito Santo, contamos contigo, ajuda-nos nesta missão importantíssima que é levar o Evangelho genuíno em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Lembrando aqui, inscreva-se no nosso canal. Você que porventura ainda não é inscrito, aperte o sininho lá para você receber as atualizações. Ficamos muito felizes de poder contribuir com a sua vida através da palavra de Deus. E sabendo que se você acionar o sininho lá, você vai receber todas as mensagens e ensinamentos que nós colocamos no canal. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? Lembrando, é muito importante, lembrando qual é a nossa lição. A nossa lição, o nosso material todo trimestre é o governo divino na mão de homens. De repente surge até a pergunta em você, quem sabe, mas Deus confiou o governo divino na mão de homens, sendo seres humanos tão falhos? É uma pergunta bastante interessante. E com certeza você aprendeu isso durante o trimestre. Mas se caso ainda houver alguma dúvida sobre isso no seu coração, fica ligadinho aí comigo, que com certeza o resumo de hoje vai responder para você. Então vamos lá. Lição de número 1. Vamos fazer de uma forma bem prática, tá? Como? Para trazer à sua memória, como foi uma das primeiras lições a ser ministrada, você que acompanha a lição da Escola Bíblica Dominical desde o início do trimestre, você não pegou mais na lição 1, 2 e 3 para ler, com certeza você deve lembrar não muitas coisas relacionadas aos tópicos e subtópicos da lição. Mas eu quero pelo menos ler o textual e a verdade prática de cada lição com você e a introdução, só para clarear a sua mente e você já te trazer lembranças de coisas importantes. Vamos lá então? Então o título da primeira lição é Conhecendo os 2 livros de Samuel. 2 livros de Samuel, tá certo? Textual da lição de número 1, só relembrando você, diz assim: E disse ela, ache a tua serva graças em teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Está falando de Ana, é claro, né? Vamos lá, a verdade prática. Presta atenção comigo, já estamos em aula, já estamos em aprendizado. Tudo que está sendo mencionado ao seu coração já tem caráter de ensinamento, tá bom? Verdade prática. Diz assim, nos livros de Samuel, aprendemos o quê? A servir, a adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Olha só, queridos, que maravilha! Já estamos em aula e com um aprendizado forte. Olha aqui, lembra-se que toda a nossa lição tem cunho prático. O que é isso? Tudo que nós estamos aprendendo, ainda que histórias relacionadas a acontecimentos antepassados, mas tudo tem em tempo real uma lição linda para a nossa vida. Lembra do primeiro mandamento? Amar o Senhor acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, né? Com tudo que você é, de toda a tua alma. Amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, de todo o teu ser. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha só que interessante, já a introdução de 1 Samuel. Diz assim que no livro
de Samuel, tanto primeiro como segundo, nós aprendemos o quê? A servir. Será que eu estou me dirigindo a pessoas aqui que têm dificuldade em servir? Eu sei que há muitas pessoas que não têm dificuldade nenhuma em ser servido. Como é bom ser servido, né, irmãos? Você está lá, alguém traz um café para você, alguém traz, né, um aconselhamento, alguém traz alguma coisa. É tão bom quando nós somos servidos pelas pessoas. Quer ver? Lembra-se de um bom restaurante, quando você chega lá, um garçom educado e vem trazer a melhor comida, traz uma entrada para você, depois vem perguntar se você não precisa de mais nada. É tão bom, confortável, não é? Sim, mas Deus nos chamou como igreja e também no chamado individual profético para servir primeiramente a Deus e servir a sua igreja, o seu povo com a palavra de Deus. E neste material fantástico, ou seja, no livro de 1 e 2 Samuel, nós encontramos lições fantásticas de aprendizado, que nós aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus. Que coisa linda! Com certeza eu estou me dirigindo, querido, a pessoas que nesse trimestre melhorou muito o seu comportamento. Porque lição após lição você foi praticando na sua vida aquilo que você foi aprendendo. E hoje ainda vai ser um renovo maior, porque você está relembrando coisas. Por exemplo, esta lição, quando foi ministrada, com certeza nós destacamos e até damos uma atenção maior à verdade prática, porque é aquilo que deve ser fixado inicialmente no nosso coração. Nós estamos estudando livro de Samuel, onde nós aprendemos, através de lições lindas por personagens que Deus usou para aprendermos a servir, queridos, e a amar a Deus, e o que mais? E a adorar a Deus na sua excelência. Então, não poderia deixar de ler essa verdade prática para você. Agora, presta atenção comigo, o que é importante também nesta introdução. Introdução da lição de número 1. Neste trimestre estudaremos os livros históricos de 1 e 2 Samuel. Grave comigo. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel a partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi. Perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Deixa eu aqui, nós já vamos entrar em resumo, mas eu não podia deixar de ler essa introdução também. Deixa eu aguçar aqui o teu coração e deixar você bastante até mesmo num dinamismo para aprender. Presta atenção. Nesse trimestre, ou seja, a lição de caráter introdutório, número 1, ou seja, no livro de 1 e 2 Samuel, nós perceberemos o quê? Perceberemos a forma de que, como Deus escolhia, né, os homens, os personagens, para trazer as reformas, a sua vontade na terra, a aplicação da sua vontade na terra, um termo mais fácil de você entender. Então, olha só, a partir dos seus personagens principais, aí cita alguns personagens principais, e nós vamos entrar já em resumo. Deixa eu lembrar para você, a lição número 1, ela se divide em 3 tópicos, tá bom? Como as demais lições. O primeiro tópico que foi estudado foi contexto histórico de 1 e 2 Samuel. O segundo tópico foi autoria e data. Olha só, que você já vai ver no resumo já. E o terceiro tópico, a teologia no livro de Samuel. Amém? Então vamos aqui para o nosso resumo da primeira lição. A primeira lição tem por título Conhecendo os 2 livros de Samuel. 2 livros de Samuel. Vamos lá. O que nós aprendemos dentro dessa lição? Primeira coisa que nós aprendemos dentro dessa lição, você pode repassar, e eu recomendo a cada aluno, no decorrer dessa semana, você ler essas 3 lições e dar uma atenção especial a elas, e você vai perceber o quanto este resumo fala sobre toda a lição. Primeira lição que nós temos, primeiro aprendizado dentro da lição de número 1. Nós aprendemos o seguinte: os 2 livros, 1 e 2 Samuel, era uma única obra. Lembra disso? 1 e 2 Samuel era apenas um único livro.
Não só 1º e 2º Samuel, como 1º e 2º Reis, tá certo? Como 1º e 2º Crônicas. Então, assim, esses livros históricos, agora falando especificamente do livro de 1º e 2º Samuel, antes deste período, era somente um livro. Mas de que período? Do período da tradução. Se nós percebemos, querido, ele era apenas uma obra. E essa obra foi dividida em duas, até mesmo para a sua e a minha melhor compreensão. Porque a linguagem original do Velho Testamento é o hebraico. Algumas porções do livro de Daniel, por exemplo, em aramaico, mas a maior parte do Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico, no idioma hebraico. E o Novo Testamento no grego. Agora entenda comigo, ele foi traduzido. E graças a Deus por isso. Porque Deus veio preparando o caminho para a nossa compreensão e o nosso entendimento, o nosso conhecimento. E o que acontece? Houve uma tradução, dos 70, chamada Septuaginta. Essa tradução, onde Deus preparou 70 anciãos, que foram aqueles que se dedicaram à tradução, para traduzir do idioma hebraico para o grego. Então, esses 70, por isso o nome Septuaginta, tá bom? Houve uma dedicação e houve a tradução do hebraico para o grego. E nessa tradução, aí sim, houve-se a separação dessa obra, ficando o 1º e 2º livro de Samuel. Amém? Nessa lição nós aprendemos isso, eu quero relembrar você. O que mais? Vamos lá para o nosso vídeo não ficar tão comprido. Eu estou muito feliz com você aqui junto comigo nessa lição. Então, lição de número 1, primeira parte do resumo, é que nós aprendemos que o livro, esta obra era um único livro, mas que foi na sua tradução do hebraico para o grego dividido em duas lindas obras que merecem muita atenção minha e sua e credibilidade. 1º e 2º Samuel. A segunda coisa que nós aprendemos, é muito importante destacar isso, porque Deus faz questão, é que no livro de 1º e 2º Samuel, falando agora já depois de sua tradução, houve vários personagens. Se nós lermos o livro de 1º e 2º Samuel, todos os capítulos e versículos, nós vamos ver que houve vários personagens dentro desta obra. Mas, porém, Deus destaca 3 personagens que foram personagens principais no propósito desta obra. E eu quero compartilhar com você. São variados, mas os 3 principais são o Samuel, o profeta, destacando aqui Samuel, o profeta. O segundo, Saul, o primeiro rei de Israel. Olha, presta atenção no destaque que eu estou te dando, que faz parte do aprendizado. Vou voltar de novo. Mas Samuel exerceu mais ofícios, sim, só que aqui se destaca Samuel, o profeta. Aqui se destaca o outro personagem, Saul, o primeiro rei de Israel. E o terceiro personagem principal do livro de 1º e 2º Samuel não poderia ser outra pessoa, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Amém? Quer anotar aí? Se não, olha lá no finalzinho da sua lição, vai ter essas perguntas para você responder. Mas aqui eu já estou trazendo para você, isso respondido, tá? Como parte do nosso resumo. Terceira lição que nós aprendemos na lição de número 1. Terceira lição deste resumo, qual? O propósito de 1º e 2º Samuel. Qual foi o propósito dessa obra? Qual é o propósito de Deus em 1º e 2º Samuel, ou ainda antes da tradução, o livro de Samuel, a obra de Samuel? Qual é o propósito? O propósito de 1º e 2º Samuel é o quê? É relatar a história do reinado de Israel. 1º e 2º Samuel relata a história do reinado de Israel. A partir de onde? Aí sim eu quero que você memorize ou escreva aí. A partir do seu estado de anarquia para monarquia teocrática. Vou repetir para você. O livro de 1º e 2º Samuel, ou até mesmo antes da sua divisão livro, tá bom? Uma única obra que seja, o propósito do livro é qual? É relatar
o período histórico do reinado de Israel, a partir da anarquia para a monarquia teocrática. Tá? Há uma transição aqui. O livro registra o período em que o povo de Deus, o período que Israel sai do tempo da anarquia, tá? E ele é transportado para o tempo da monarquia teocrática. Pastor, o senhor precisa explicar isso, que eu não lembro mais o que é anarquia, não lembro mais também o que é monarquia teocrática, muito menos. Então tá bom, então vamos lá. Não faz parte do resumo, mas eu vou explicar para você. Anarquia é o quê? É uma política, tá? É um consenso político que faz o quê? Que dispensa qualquer tipo de autoridade, qualquer tipo de governo. Então a anarquia é o povo sem governo, é o povo governando a si mesmo, cada um andando segundo o que propõe o seu coração, sem uma liderança, sem um governo. Então, quando estava no período de anarquia, cada um de Israel fazia o que vinha no seu coração, tá bom? E houve muito problema por causa disso, porque eu e você não somos feitos para andar segundo a nossa vontade. Nós somos feitos para a liderança de Deus estabelecida na nossa vida nos guiar em um caminho de excelência. Amém, querido? Então, olha só, aí Deus ele transporta o povo, ou a história de Israel, da anarquia para a monarquia. Monarquia teocrática. É importante você gravar essa segunda palavra teocrática, por quê? Porque a teocracia, teo é Deus, a cracia é o sistema de governo, tá bom? Então, quando fala teocracia, tá falando do quê? Tá falando de um governo de Deus. Tá falando de Deus ser o governo principal. Então, uma monarquia teocrática seria o quê? A palavra monarquia, o que significa uma monarquia? É um soberano, tá bom? É o governo de um soberano sobre todo o sistema de Israel. E este soberano, porque a monarquia, no sentido de monarquia teocrática. Por quê? Porque acima daquele monarca ou daquele rei que seria a autoridade máxima da nação, que seria aquele que ia guiar a nação pelo caminho, acima deste monarca estaria quem? O Deus Todo-Poderoso. Então Deus ele estabelece o governo, a monarquia, mas o desejo de Deus é que a monarquia seja dirigida, governada por Ele. Traduzindo para você, Deus agora vai implantar uma dinastia de rei, tá bom? Vai ter rei no trono, e este rei, Deus quer dirigir, governar, guiar este rei, para que este rei guie o povo dele no caminho certo, na forma certa. Tá bom? Então, o propósito de 1 e 2 Samuel é o quê? É relatar o período histórico de Israel e a partir da transição da anarquia para a monarquia teocrática. Amém? Glória a Deus, maravilha, né? Então vamos aqui para finalizar o resumo da lição 1. Vamos lá. O que mais que nós aprendemos? Nós aprendemos que, segundo os estudiosos da Bíblia, do Antigo Testamento, as duas obras são anônimas. Nós estamos falando aqui, lembra lá nos tópicos subtópicos, né? A data, a autoria, lembra que nós aprendemos? Então, aqui o resumo, nós aprendemos em todo texto e contexto, em todo tópico e subtópico, que segundo as ramificações dos historiadores, dos homens que se dedicam a estudar bastante a Bíblia, descobriram o seguinte, que as duas obras são anônimas, tá? O autor é anônimo. Porém, olha só, presta atenção comigo aqui agora. Assim como os outros livros históricos. Entretanto, conforme os capítulos, o capítulo 1 ao capítulo 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor. Quem é o filho de Ana? Samuel. Eita glória! Então, segundo o capítulo 1 ao capítulo 24 do primeiro livro de Samuel, ali os historiadores ou estudiosos, eles chegam no consenso. Aqui tudo aponta para que Samuel, como Samuel, o autor do livro. De todo o livro, de toda a obra? Não. Do capítulo 1 ao capítulo 24, isso é atribuído, tá bom? A Samuel. Beleza. E o restante? Vamos ver? E os demais capítulos atribuídos
aos profetas, você vai lembrar agora, hein, nas obras que nós estudamos, 1º e 2º Samuel, aos profetas Natã e Gade. Olha só, Natã e Gade. Então, de primeiro a Samuel, tá? Capítulo 1, versículo 24, podemos atribuir, tá? Não com tanta segurança, porque a Bíblia não revela, mas tudo aponta para que seja o próprio Samuel o autor da obra. Mas, e que o restante do livro, tá certo? Do capítulo 24 adiante, de 1º e todo o 2º Samuel, é atribuído pelo estilo, pela forma literária, por tudo que vem, né? A forma a Natã e a Gade, aos profetas. Tá certo? Maravilha. E o que mais nós aprendemos para fechar o resumo da primeira lição? Que maravilha, né? Glória a Deus. Não dá vontade de parar. Dá vontade de prosseguir falando de tantas coisas boas que tem no livro de 1º e 2º Samuel. Então nós aprendemos aqui, para encerrar, o que Deus estabelece conforme relata o capítulo de número 7. Isso aqui é muito importante, hein? Capítulo de número 7 de 2 Samuel. Nós aprendemos o quê? Que Deus, ele estabelece, Deus, ele firma o quê? A dinastia davídica. Olha só que coisa interessante. Deus, ele firma, ele estabelece, é pela vontade de Deus, é pelo poder de Deus que fica estabelecido o quê? A dinastia davídica. Verdade. E o que é uma dinastia, pastor? Vou explicar para você novamente aqui, tá bom? Dinastia é o que? É uma série de reis ou soberano de uma mesma família que se sucedem ao trono. Ou seja, Davi está ali. Em Davi, Deus firma essa dinastia. Não foi em Saul, porque Saul foi rejeitado e reprovado por Deus após a desobediência, ou outros resumos, né? Vamos lá. Mas Davi aqui é um homem segundo o coração de Deus. E estabelece ali Deus no trono de Davi, dizendo, olha, não vai faltar rei, tá bom, Davi? Porque tu tens feito a minha vontade. Deus estabelece a dinastia. O que acontece? Agora, Deus, depois da morte de Davi, os seus filhos seriam preparados para assumir o trono e assim sucessivamente, numa mesma família real, não faltaria herdeiro para o trono. Uma dinastia é isso, através uma série de reis através de uma mesma família que sucede o trono um após o outro. Amém? Então está aqui o resumo da primeira lição. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Acompanha comigo. Se eu estiver falando muito rápido, eu aceito a sua sugestão e eu vou desacelerar um pouco para que você possa captar, marcar, aprender. A gente já tem o hábito de ficar repetindo algumas coisas para que talvez alguém, se não pegou na segunda vez falada, acaba pegando. Amém, querido? Então esse é o resumo da primeira lição, tá bom? Nós vamos passar o resumo das 3 lições. Eita, pastor, o negócio está pegando fogo. Que maravilha! Mas nós vamos fazer o seguinte, querido. Eu vou dividir este vídeo, tá bom? Eu vou dividir esse vídeo aqui. Depois você vai ver num vídeo só, mas eu vou dividir aqui para ficar melhor, tá certo? Em 3 vídeos. Aguarda eu aí, já estou voltando em nome de